Olá, gente, tudo bem? Chegando mais uma edição de Origens Germânicas aqui no canal da Rádio Imperial FM no YouTube. Aliás, você já fez a sua inscrição? Então não perca mais tempo, inscreva-se no canal da Rádio Imperial FM no YouTube, acione as notificações e fique por dentro de muita coisa bacana envolvendo história, envolvendo cultura, envolvendo música, toda semana sempre com muito conteúdo bacana para você conferir com a gente. Hoje a gente vai falar então sobre o começo da indústria no Vale dos Sinos e região, que foi promovido pelos alemães que aqui chegaram a partir de 1824. Você vai conhecer as primeiras indústrias e também muitas das dificuldades enfrentadas na época. Fique à vontade também para deixar a sua curtida, deixar o seu comentário, a sua sugestão e quem sabe no futuro a gente faça aí um programa aí com a sua sugestão de pauta. Vamos conferir Origens Germânicas aqui na programação do canal da Rádio Imperial FM no YouTube. Os comerciantes de origem alemã e os seus descendentes viviam muito bem, em geral em grandes centros, em contato com as casas de importação e tendo recursos para comprar, sem precisar apelar aos produtos produzidos por colonos ou artesãos. Já na colônia, as condições eram totalmente diferentes, eram difíceis. As roupas para o cotidiano não eram baratas, assim como os calçados. Muitas crianças ganhavam o primeiro par ao fazer a confirmação ou a primeira comunhão. Quase tudo era caro nas vendas. Quanto ao culto ou à missa, muitos colonos precisavam de 2 a 4 horas para chegar à igreja. Para muitos, principalmente os mais devotos, o atendimento religioso havia parado no tempo. O governo imperial não dava formação para os imigrantes. As igrejas tiveram um papel muito importante, criando escolas, paróquias e associações escolares para educar as crianças. Além disso, na maioria dos lugares em que havia falta de religiosos, a própria população se organizava para pagar ao colono ou a pessoa com maior formação na localidade para ministrar aulas para as crianças, que em geral estudavam até a 3ª ou 4ª série. A liberdade religiosa prometida pelo governo não existia. O poder político estava nas mãos dos luso-brasileiros. Os políticos desejavam os imigrantes na política apenas como massa de manobra, eleitores pacíficos para dar votos, no máximo representantes locais de um partido. O começo da industrialização no sul do Brasil deu-se após a chegada dos primeiros imigrantes alemães ao sul. Entre eles estavam militares, artesãos, os responsáveis pelo início da industrialização no estado. E entre esses artesãos estavam sapateiros, ferreiros, serralheiros, celeiros, carpinteiros e tecelões. O começo da indústria, de acordo com historiadores, surgiu em São Leopoldo, em 1825, quando Luiz Rau, fabricante de couro, ergueu seu primeiro curtume na região. 4 anos depois, mais 7 imigrantes seguiram os mesmos passos. Nessa época existia em São Leopoldo 8 moinhos de trigo, uma fábrica de sabão, um engenho para lapidação de pedras e até uma pequena oficina de tecelagem. Uma preocupação do major Anton von Schäfer, que era quem trazia os alemães para o Brasil, era enviar para o sul do país um razoável número de alemães que fossem artesãos, com o objetivo de estimular o desenvolvimento da região do Vale dos Sinos. Já na metade do século XIX, Schäfer podia se sentir satisfeito, pois havia imigrantes e descendentes nas mais diversas áreas da economia, dando assim sustentabilidade às colônias alemãs. Em 1874, mais de 30 indústrias do Rio Grande do Sul já eram dirigidas por alemães, não só na zona colonial, mas também Pelotas e Rio Grande. E Porto Alegre começava a se transformar em uma cidade sob forte influência germânica, na arquitetura, nos costumes e também na indústria. Nessa mesma época tem início no pequeno município de Linha Nova, vizinha a Nova Petrópolis, a primeira cervejaria do Brasil, fundada em 1868 por Georg Heinrich Ritter. Depois de Ritter, a cervejaria passou a seu genro, William Becker, que a transferiu para Porto Alegre em 1878. Com a morte de Becker em 1889, seu cunhado Henrique Ritter assumiu a cervejaria. Elisabeth, a viúva de Becker, casou com Bernhard Sassen, que também assumiria a fábrica.
Com a fusão da Becker e Sassen numa única empresa, Henrique Ritter montou então sua própria cervejaria em 1894, também em Porto Alegre. Na mesma época dos cervejeiros Ritter e Becker, surge em São Leopoldo a livraria Rotermund e 2 décadas mais tarde, outra importante empresa nesse ramo, a Gráfica Saile, em Novo Hamburgo. Em 1878, Rotermund começou a editar e imprimir livros, fundando a Gráfica Rotermund. Suas publicações tiveram ampla aceitação por todas as colônias.